Bom dia! Bom dia, minhas crianças, meus adolescentes. Bom dia para você, adultos, que estão me assistindo agora. Um ótimo fim de semana para vocês. E hoje eu estou aqui com vocês no sábado, um sábado bem alegre, bem gostoso, para compartilhar com vocês mais uma historinha da Bíblia. E nós adultos aprendemos muito ouvindo essas histórias infantis. Eu aprendi muito quando eu contava essas histórias tanto para os meus filhos, mas também aprendi muito quando eu contava essas histórias para as crianças na igreja, na salinha das crianças. Então, eu acho muito divertido, muito mais gostoso quando a gente aprende a Bíblia na linguagem infantil, porque a gente consegue entender bem melhor. E depois, se a gente quiser aprender assim direitinho como é que tá de outra forma, é só ir lá na Bíblia e ler. Por exemplo, hoje a história que eu vou contar para vocês, ela está no livro da Bíblia, no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 9. Essa história que eu vou falar para vocês hoje é sobre um cego. Ah, tia Rose, mas você já falou do cego. Sim, eu já falei da cura de um cego, mas foi do cego chamado Bartimeu. Tem mais de um cego na Bíblia e mais de uma forma de cura. Esse cego Bartimeu, ele foi curado da seguinte forma: ele gritava por Jesus, Jesus andava com a multidão e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus pegou, chamou, pediram para levar o cego até ele, perguntou o que o cego queria, o cego disse que queria enxergar e Jesus disse que a fé do cego havia curado ele. O de hoje é diferente. Jesus, ele estava andando com os seus discípulos, sempre, né? Ele sempre andava com os seus discípulos e tinha um cego no meio do caminho, pedindo esmola. E esse cego era um cego de nascença. Ele já nasceu cego. Crianças, imagina como deve ser triste a pessoa nunca ter visto sol. A pessoa nunca ter visto uma árvore, uma flor, um pássaro, o mar. Imagina a pessoa não ver o rostinho da mamãe, o rostinho do papai. É muito triste, né? E você, já agradeceu a Deus porque você pode enxergar? Você já agradeceu a Deus porque você pode ouvir? Você pode falar? Você pode andar? Mesmo se algum de vocês que estão me assistindo agora não pode fazer alguma dessas coisas. Ou às vezes você não pode andar, ou às vezes você tem dificuldade para falar, você tem alguma coisa. Mas e a quantidade de coisas boas que você tem? Você já agradeceu? Nós precisamos agradecer a Deus todos os dias, por tudo, por nossa vida, por nossa família, não é mesmo? Pois é, esse cego, esse rapaz, ele já nasceu cego, né? Aí, quando Jesus vinha com os discípulos perguntaram para ele assim: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Por isso que ele é cego. Sabe por que eles fizeram essas perguntas, crianças? Porque naquela época eles achavam que uma pessoa ter alguma deficiência era por causa de algum pecado, que era castigo de Deus. E nós sabemos que Deus não é assim. Deus, ele não te faz ficar sem andar, ficar cego. Ele não faz essas coisas por causa de um pecado que foi cometido por seus pais ou por você. Deus, ele perdoa os pecados. E Deus, ele te cura independente se você tem ou não pecado. Então, Jesus foi e falou para os discípulos: nem ele e nem os pais dele. Essa cegueira é para glorificar o nome de Deus, porque um dia Jesus ia ter esse encontro com ele e ele ia ser curado
E todas as pessoas que ficassem sabendo da cura dele, todas as pessoas que conheciam ele cego e depois visse ele enxergando, ia conhecer Jesus, ia saber do milagre, do poder que Jesus tem. Então, Jesus chegou até esse cego. Você sabe como é que ele curou esse cego? Gente, vocês não acreditam, porque é meio nojento que eu vou falar agora. Jesus, ele não fez igual ele fez com outro cego, falando que era para ele enxergar, que a fé dele salvou, não. É lógico que tudo tem a nossa fé também, mas Jesus, desta vez, cuspiu no chão. Ali tinha terra no chão. Ele cuspiu e mexeu assim no chão, assim, ó, fez tipo um lodo, um barro, e passou nos olhos daquele cego. E o cego, você pensa que o cego falou assim, credo, ai, não põe esse negócio em mim não, porque ele não enxergava, mas ele sentia. Vocês podem observar que quando a pessoa é cega, essa pessoa, ela tem uma vida normal, ela anda, ela trabalha, ela faz outras coisas. Por quê? Porque as outras coisas, a audição dela fica mais sensível, ela tem, Deus, ele é muito assim, detalhista, e Deus cuida de várias formas, eu não sei nem te explicar direito, mas o que importa é que esse cego não questionou nada. Jesus passou o lodo no olho dele e falou com ele assim, vai no tanque de Siloé e lava os seus olhos. E ele obedeceu. Ele não saiu limpando com a mão assim, pedindo as pessoas para limpar, não. Ele foi até o tanque. Esse tanque tinha muita água. Ele foi lá, lavou os olhos e saiu pulando, saltitando, feliz, porque ele estava enxergando. E nisso, os judeus, naquela época, eles não acreditavam em Jesus, eles perseguiam Jesus. Aí os judeus começaram a falar um para o outro assim, esse não é aquele homem cego? Esse não é aquele homem que ficava pedindo esmola? Como assim ele está enxergando? E chamou ele e perguntou, o que aconteceu? Você não era cego? Aí o cego falou assim, sim, eu era cego, eu nasci cego. Aí eles falaram assim, mas como você começou a enxergar? Aí ele contou tudo que Jesus fez. Mas eles não acreditaram. Como assim? Como esse homem pode ter feito você enxergar? E mandaram chamar os pais do cego. E perguntaram para os pais do cego, esse aqui é teu filho? Sim, é meu filho. E ele era cego? Aí os pais falaram, sim, ele nasceu cego. E por que ele está enxergando? Aí os pais falaram assim, pergunta para ele. Aí perguntaram para o cego de novo, ao cego, ai, não estou entendendo. Ó, tá caindo aqui. Não estou entendendo, eu já respondi. Por que eu estou enxergando? E eu disse para vocês que foi Jesus que me curou. E vocês não estão acreditando? Pois foi, Jesus me curou do jeitinho que eu contei para vocês. Aí eles expulsaram esse cego lá, da onde ele estava, e esse cego ia saindo quando ele encontrou com Jesus, mas ele não sabia. Aí Jesus chegou até ele, conversou com ele, como ele era cego quando Jesus falou com ele não sabia. Aí Jesus falou, foi eu que te curei. Aí esse cego começou a adorar, começou a agradecer, ficou muito grato, muito feliz com Jesus. E é isso que nós precisamos aprender, crianças, a ser gratos, a agradecer Jesus todos os dias por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha de hoje. Sábado que vem, nós nos encontramos novamente para uma nova história e provavelmente de um terceiro cego que foi curado de uma outra forma, tá bom? Então, tchau! Até sábado que vem. Um beijão para vocês.